Na tranquilidade de uma cidade pequena, vivia um homem chamado Elias. Desde criança, ele ouvia falar de Deus, frequentava a igreja e até sabia as palavras certas para orar. Mas com o tempo, essa fé se tornou apenas uma lembrança distante, uma tradição vazia. Elias era um bom homem, trabalhador, ajudava a família, cumpria seus deveres. No entanto, sua vida com Deus estava completamente parada. Suas orações eram mecânicas, suas atitudes nunca mudavam e não havia frutos de uma fé verdadeira. Era tudo automático, sem vida. Sua mãe, com a sabedoria que só as mães têm, sempre dizia: "Meu filho, Deus tem algo muito maior para você." Elias ouvia, mas aquelas palavras não encontravam espaço em seu coração. Um dia, o chão pareceu sumir sob seus pés. Elias perdeu o emprego. Pouco tempo depois, o relacionamento com sua esposa começou a ruir. Era como se tudo estivesse desmoronando, peça por peça. Ele não conseguia entender o motivo. Afinal, ele sempre acreditou em Deus, não é? Ou pelo menos ele pensava que acreditava. A fé que ele professava não estava fazendo a menor diferença em meio à tempestade. Ele se sentia perdido, confuso, sem saber para onde correr. As certezas que ele achava que tinha se mostraram frágeis como vidro. Em um domingo, mais por insistência da mãe do que por vontade própria, Elias entrou em uma igreja simples e pequena. Sentou-se no último banco, no fundo, sem qualquer expectativa, apenas para cumprir um ritual. O pastor, um homem de voz calma, abriu a Bíblia e leu um texto curto, a parábola da figueira que não dava frutos. Conforme a mensagem era explicada, cada palavra parecia ser um eco dos pensamentos de Elias. Era como se o pastor estivesse contando a sua própria história. Uma figueira que estava viva, cheia de folhas, bonita por fora, mas completamente estéril, sem um único fruto. Uma árvore plantada em terra boa, recebendo cuidado, mas que permanecia improdutiva, ano após ano. Então, o pastor disse algo que atravessou o coração de Elias como uma flecha. Deus é incrivelmente paciente, mas Ele espera frutos. Na sua infinita misericórdia, muitas vezes Ele permite que a terra ao nosso redor seja cavada. Ele permite as crises, as dores, as perdas, não para nos destruir, mas para nos despertar. É um ato de amor para que a seiva da vida volte a correr e possamos, finalmente, dar frutos. Naquele instante, tudo fez sentido. Elias compreendeu que as dificuldades que estava enfrentando não eram um castigo, mas um chamado desesperado de Deus. Era a mão do agricultor divino cavando a terra endurecida do seu coração. Naquela noite, algo mudou. Sozinho em seu quarto, pela primeira vez em muitos anos, Elias orou de verdade. Não foi uma oração com palavras bonitas ou teologia perfeita, foi um desabafo sincero, uma conversa de coração para coração. Ele admitiu sua hipocrisia, reconheceu que vivia uma fé de aparências, sem compromisso, sem entrega, sem transformação real. Ele chorou, pediu perdão e se entregou, dizendo a Deus que não queria mais ser uma árvore estéril. Ele queria mudar de verdade. A partir daquele dia, pequenas, mas significativas mudanças começaram a acontecer. Elias não esperou que as circunstâncias mudassem primeiro. Ele começou a mudar por dentro. Voltou a ler a Bíblia, não como obrigação, mas com fome de encontrar direção. Procurou sua esposa, abriu o coração e pediu perdão, demonstrando um arrependimento genuíno. Começou a servir na pequena igreja, limpando o chão, arrumando as cadeiras, fazendo o que fosse preciso, com um coração humilde e grato. Suas atitudes começaram a refletir a transformação que estava acontecendo em seu interior. Meses
se passaram. A vida de Elias foi se reerguendo, não por um milagre instantâneo, mas como resultado de um processo. Ele não apenas encontrou um novo e melhor emprego, mas o mais importante, reconstruiu seu casamento sobre uma nova base de amor, perdão e fé. E o mais belo de tudo foi que sua vida começou a produzir frutos visíveis para todos. Onde antes havia orgulho, agora havia humildade. Onde havia indiferença, agora havia amor. Onde havia uma fé morta, agora havia uma fé viva, vibrante e contagiante. A história de Elias nos ensina algo profundo. Deus poderia ter decidido cortar a figueira que só ocupava espaço, mas em sua graça, Ele escolheu cuidar dela mais uma vez, cavar ao redor, adubar, dar uma nova chance. Essa parábola viva nos lembra de uma verdade poderosa. Deus é paciente, mas o tempo para a mudança é agora. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto o agricultor divino está cuidando de nós, há uma oportunidade de frutificar. A graça de Deus sempre nos oferece mais um tempo, mais uma chance. Mas a pergunta que fica é: o que estamos fazendo com esse tempo? Que frutos estamos produzindo? Talvez hoje seja o dia de parar de ser apenas uma folhagem bonita e começar a gerar os frutos que Deus tanto espera de nós. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus.